Vamos iniciar então a aula resumo da análise de alimentos. Essa aula foi realizada no dia 17 de agosto e no primeiro momento então a gente foi verificar a questão de uma pequena revisão do que a gente já tinha visto. Então a gente já sabe que dentro de um caráter bioquímico dos alimentos, a gente pode dividir eles em moléculas orgânicas ou inorgânicas. Lembrando então que as orgânicas são os carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. As vitaminas, elas são, sim, moléculas orgânicas, só que elas não são caracterizadas como macro devido à sua estrutura ser menor. Mas ela ainda é orgânica, que significa, então, que tem na sua constituição a presença de carbono. Depois, vimos que temos ainda as moléculas inorgânicas. Nesse caso, as moléculas inorgânicas são aquelas que não possuem em sua constituição química elementos de carbono, que então seria o H2O, a água, né? Que temos só o hidrogênio e o oxigênio, e os sais minerais, então, que eles também provêm dos alimentos, mas não possuem carbono na sua constituição. Então, a gente tem vários lá, como cálcio, potássio, zinco, sódio, magnésio, e entre outros, como vocês podem ver nesse slide. Vimos ainda, então, que toda a nossa fonte de energia provém dos alimentos. Então, é necessário ter uma alimentação regrada, né, bem cuidada, para que você possa, então, obter todos os ATPs, que são as energias que vão fazer o funcionamento do nosso metabolismo. Então, lembre que a ATP sempre vai ser caracterizado como a energia para o nosso organismo estar funcionando, e ele vai também estar liberando, então, o calor para manter a temperatura do corpo. O metabolismo, então, ele era dividido em dois. Primeiro lá é quando a gente pega as moléculas complexas e corta ela em moléculas menores, que então nós temos a degradação ou a digestão. Esse item a gente chama de catabolismo. Então eu comentei com vocês, lembrem do Czinho, C de corte. Ele vai pegar essas moléculas mais complexas e dividir em moléculas simples. Mas também temos um outro processo que é fazer então o metabolismo através da análise, que seria a síntese de moléculas mais complexas a partir das moléculas simples. Então a gente tem lá as moléculas menores, onde você absorve energia e consegue formar as moléculas mais complexas, sejam células, tecidos depois musculares e assim sucessivamente. Então, nosso metabolismo ele era dividido em metabolismo basal, hepático e o integrado, lembrando então que todos os órgãos ficam em equilíbrio para o seu funcionamento. As nossas fontes de energia, então, pelos carboidratos, fornecem-nos a glicose, as proteínas a gente aproveita os aminoácidos e os lipídios, os ácidos graxos. Então, aqui a gente tem um resumo bem bacana de como que se dá, então, a constituição das moléculas mais simples. Então, a partir da molécula complexa, eu vou cortar, realizar, então, catabolismo, degradação, digestão e transformar em moléculas menores. Então, os carboidratos são transformados em glicose, que possuem 6 carbonos, mas ainda podem ser cortados para os ácidos pirúvicos, que apenas têm 3 carbonos em sua constituição. Depois a gente viu que os lipídios são formados por vários ácidos graxos e as proteínas, em um primeiro momento, elas se transformam em peptídeos e depois, por fim, sim, os aminoácidos. É como se fosse, então, uma corrente transformada em pequenos colarezinhos menores e assim depois as miçanguinhas, né, vamos chamar assim, seriam os aminoácidos. Então, a gente parte daquelas moléculas que são mais complexas, se transformando em moléculas mais simples. Então, na nossa aula 4, a gente vai entrar um pouquinho a respeito de todos os sistemas que a gente tem no nosso organismo. Então, a gente pode estar primeiro falando do que é mais responsável pela digestão das nossas substâncias através da alimentação. Então, o primeiro seria o nosso sistema digestivo. Ele já inicia, então, na boca, através, então, da saliva, com pH bem ácido, né, abaixo do 7, e ele, então, começa a fazer na boca mesmo, através da saliva, a primeira digestão e degradação das moléculas. Então, pela mastigação, a gente vai transformando essas moléculas em moléculas menores.
Depois a gente tem, né, o estômago, que aí sim a gente tem um caminho bem maior da degradação, da digestão, através do suco gástrico, pHs baixíssimos também, e ele vai repassando todas as moléculas menores para o fígado, sendo que o fígado, então, mesmo que ele secrete os sais biliares, é ele que vai ser responsável de participar do metabolismo dos carboidratos, lipídios, proteínas, e também é ele responsável de distribuir esses componentes depois no organismo. Então lembrem também que essa primeira parte então seria uma degradação, uma quebra da molécula, mas depois, quando a gente ainda tem as moléculas menores, entra o papel do intestino, que é justamente esse processo de absorção dos nutrientes. Então ele tenta, antes de eliminar pelas excretas, absorver o máximo possível dos nutrientes presentes no meio. Então a gente viu depois sobre os períodos do dia conforme for o nosso processo de alimentação. Então a gente, num primeiro momento, estava dormindo, quando acorda ainda está em jejum, vai tomar o café da manhã. Nesse primeiro processo, quando a gente se alimenta, a gente tem o primeiro período que é chamado de absortivo, onde o organismo vai absorver os nutrientes. Depois, ele passa por uma pausa, que é o pós-absortivo, que seria o jejum inicial, e quando você pula refeições ou fica longos períodos sem se alimentar, a gente já entra num jejum prolongado. Então a gente tem aqui que o nosso estado absortivo é quando você acabou de digerir, é um período ali entre 2 até 4 horas depois da ingestão, então você se alimentou e a partir dali o nosso organismo vai começar a absorver os nutrientes. É comum, então, que no nosso sangue aumente a glicose, porque a gente está se alimentando nesse momento e por isso entra o papel da insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. Ele fica em maior concentração porque ele vai trabalhar naquele processo de tirar a glicose que está no sangue e jogar para o fígado e para os músculos. Então, como o glucagon tem um efeito adverso, contrário, ele está em menor concentração nesse momento. Ele não precisa jogar glicose para o sangue, então ele abaixa a sua concentração. Depois que se alimentou, a gente entra no período pós-absortivo, que daí é depois de 4 horas da última refeição. Nesse caso, agora já começa o glucagon ter que fazer efeito, porque a glicose diminuiu na corrente sanguínea, então é ele que vai fazer jogar esse teor de glicose ou açúcar no sangue. Quando a gente está então alimentado, a gente tem à nossa disposição glicose, aminoácidos, gorduras, e esse período então de 2 ou 4 horas depois que a gente ingeriu uma refeição, estão todos os nutrientes disponíveis no nosso organismo. Por isso, então, que o pâncreas faz com que haja uma liberação da insulina para tirar esse açúcar em excesso, essa glicose que estava na corrente sanguínea. No fígado, a gente tem a retenção de 60% da glicose e começa a síntese do glicogênio, que, como nós vimos, é a estrutura responsável pelo armazenamento da energia nos animais. Lembre que o excesso de glicose vai ser armazenado no tecido adiposo na forma do triglicerídeo. E nos músculos também tem um aumento da captação da glicose e síntese do glicogênio. Depois, quando a gente fica num período sem se alimentar, cerca de 8 horas depois da última refeição, agora sim começa o efeito do glucagon, também o hormônio pancreático, que vai aumentar a glicose no sangue, já que você não está se alimentando, ele é responsável de lançar então a glicose para a corrente sanguínea. Então, nesse jejum, libera-se o glucagon, temos uma mobilização dos depósitos de aminoácidos e começam os processos de glicogenólise e gliconeogênese. Então, para você ter a glicose disponível novamente, já que você não está se alimentando. Lembrem que, em primeiro momento, os carboidratos e as gorduras são mobilizados das reservas, então tudo que o teu organismo deixou reservado de energia começa a ser consumido, mas a gente não tem proteínas em reserva. Quando não está mais então se alimentando, não tem carboidratos e glicoses e nem gordura, aí o corpo acaba recorrendo à proteína, mas não tem como recorrer à proteína sem prejudicar o organismo, porque você acaba então consumindo, né, as células do intestino, músculo, então esses nutrientes acabam trazendo um prejuízo para o organismo. Então somente 2/3 da proteína do corpo podem ser degradadas sem você comprometer sua função vital. Por isso que uma alimentação é adequada, não ser mantido longos períodos de jejum, porque logo no começo é consumido os carboidratos, os lipídios,
Porém, depois, quando não tem mais como recorrer, o corpo pode ir para a proteína e aí trazer prejuízos. Então, no nosso período de jejum, no fígado tem um metabolismo dos carboidratos e no tecido adiposo tem uma diminuição dos ácidos graxos, porque você vai precisar dessa energia. Os músculos começam a oxidar os ácidos graxos para produzir energia, e com isso, então, a gente pode entrar nesse quesito do jejum prolongado. Nesse caso, você já está sem comer um período muito longo, a gente tem uma degradação muito grande dos ácidos graxos, da gordura, e com isso o corpo começa a metabolizar o que a gente chama de corpos cetônicos, que são essas três estruturas, são solúveis em água, elas são derivadas dos ácidos graxos, então vêm dos lipídios, né? E então, essa quebra deles acaba ocorrendo quando está em jejum, com uma baixa ingestão de alimentos, ou até mesmo quando tem uma dieta que não tem muitos carboidratos, ou você está fazendo muitos exercícios intensos, prolongados, e isso faz com que haja um consumo de energia exacerbado. Além disso, os corpos cetônicos podem ser formados em caso de alcoolismo e até mesmo diabetes. Para obter, então, a energia no jejum, a gente sabe que temos o processo do catabolismo, que foi degradar os nutrientes, e por isso precisamos, então, dessa energia, já que não provém da glicose. Como temos a redução da insulina e o aumento do glucagon, existe essa necessidade de termos energia e de conseguir, então, ter a glicose na nossa corrente sanguínea. Nesse slide, a gente apresenta sobre uma energia natural para um homem de 70 quilos, lembrando que dentro do seu metabolismo basal ele tem que manter um nível mínimo de energia para funcionar seu batimento cardíaco, respiração, pressão arterial e temperatura. Vimos também na questão do jejum intermitente, onde você vai fazendo intervalos entre se alimentar ou ficar em jejum, e vimos também o caso da leptina, que é aquele hormônio responsável de nos fornecer a sensação de saciedade. Então, ela é formada pelo tecido adiposo e estimula o gasto energético. Antes de comer, a gente tem o efeito da grelina, que é produzido nas células do gastrointestinal, ali avisando que você está com fome. Até escuta o barulho do estômago roncando. E a leptina está baixinha. Depois que você se alimenta, a leptina é liberada em maior concentração, dando essa sensação de saciedade. Então, a gente verifica aqui que é um processo onde o hipotálamo no cérebro facilita essa liberação dos hormônios para estar indicando, olha, realmente você já se alimentou. Então, a gente viu que nosso sistema do metabolismo ele é formado por todos os outros sistemas existentes, endócrinos, os hormônios, nervosos, tecido adiposo, e quando existe algumas falhas nesse metabolismo, a gente pode chamar de erros inatos no metabolismo. Dentro desses erros inatos, as pessoas já nascem com essas dificuldades, às vezes existem, nesse exemplo, uma deficiência de leptina, então a pessoa não tem essa sensação de saciedade, ela quer comer, acaba ficando acima do peso, tem infecções constantes porque o sistema imunológico é baixa, fome toda hora e uma insulina bem elevada no sangue porque ela está sempre em constante alimentação. Mas além disso, dentro dessas doenças, a gente também pode ter doenças metabólicas, que são aquelas que surgem ao longo do tempo, elas não vêm já igual aos erros inatos. Essas doenças metabólicas, elas provêm conforme uma alimentação errada ao longo do tempo. Então, muita gordura pode trazer um colesterol alto, gordura no fígado, obesidade, e até mesmo quando tem uma alimentação com muito açúcar, pode causar diabetes, e às vezes com uma falta de determinadas substâncias, como por exemplo, uma falta do cálcio, aí já existe problemas até mesmo de causar osteoporose. Então, a gente viu que esses distúrbios metabólicos, eles são alterações que são as mais vantajosas e também dependem do metabolismo do organismo. Então, no caso dos idosos, é comum que tenham exemplos de acidose, alcalose, desidratação, tem alteração na temperatura, algumas disfunções na sua tireoide e distúrbios desse metabolismo do açúcar. Aqui a gente viu essa seção sobre os distúrbios metabólicos que ficam resistentes à insulina, muitas células gordas, acaba tendo inatividade física e também outros fatores como idade, tabagismo e uma predisposição genética também interferem no metabolismo. Os problemas são os mais abertos possíveis que a gente já deve imaginar. Então, açúcar demais, diabetes. Quando então a gente tem um sangue
que ele tem uma necessidade de fazer maior trabalho para poder fazer a sua circulação, a gente acaba afetando também o nosso coração, tendo problemas de cardiopatia e hipertensão, justamente pelo bombeamento do sangue. Temos outros exemplos que também podem vir, como demência, câncer, síndrome do ovário policístico e alguma doença gordurosa no fígado. Por isso, alguns recorrem à cirurgia metabólica, que vem a ser um processo, então, para fazer o desvio do trajeto da comida no aparelho digestivo. Reduz o tamanho do estômago, do intestino, para fazer, então, com que haja um controle tanto da diabetes quanto com relação ao peso. Por último, então, a gente começou a ver outros sistemas existentes, como o sistema nervoso, que é aquele que libera a leptina, nos dando a sensação de saciedade, mas também a gente lembra que o nosso sistema nervoso ele é dividido em dois, como o sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. O central, então, ele é formado pelo encéfalo e a medula, enquanto o sistema nervoso periférico tem vários nervos cranianos e raquidianos e também os gânglios nervosos. Dentro do nosso sistema nervoso, então, a gente tem duas divisões, que seria a divisão parasimpática, a gente associou parasimpático com parado, calmo, onde tem associações da gente estar em repouso. Nesse caso, tem contração da pupila, estimula a salivação, contrai os músculos, tem um estímulo da atividade do estômago e do intestino e inibe a produção da adrenalina. Enquanto na divisão simpática, quando a gente está em sistema de alerta ou perigo, já tem um efeito contrário. Então, as pupilas ficam dilatadas, não conseguem salivar, os brônquios relaxam, tem uma inibição na atividade do estômago e do intestino e tem um estímulo da adrenalina bastante acelerada. Aqui a gente tem uma outra figura que vocês podem estar verificando com calma. Depois, futuramente, vai ter no questionário uma pergunta sobre esses dois sistemas e a possibilidade, então, de a gente estar dividindo entre eles. Vimos, então, que o nosso sistema é integrado, todo o nosso organismo vai depender desses nutrientes estarem disponíveis para uma alimentação adequada. E iniciamos agora uma segunda fase dos alimentos, que está voltada à parte, então, deles propriamente ditos de estarem estragados, contaminados, com qualidade ou não. A diferença principal é que os estragados eles têm uma característica natural deles mesmo, devido ao tempo de vida, e contaminado já não é mais perigoso e pode, mesmo estar com uma aparência boa, ele está com algum contaminante que vai trazer danos. Esses danos variam dos mais possíveis que existem, desde uma diarreia e vômito, mas também pode causar a morte. E dentro das doenças, a gente viu que algumas são, sim, produzidas pelos micro-organismos. A ingestão dos alimentos estragados, então, provoca um mal-estar e intoxicação, e, em compensação, os contaminados a gente divide em perigos físicos, que seriam mais materiais, como prego, parafuso, vidro, madeira, alguma coisa que pode ser prejudicial que estava no alimento, perigos químicos, quando falamos de desinfetantes, agrotóxicos, inseticidas, e, por último, os agentes biológicos, que a gente vai estudar bastante durante o curso, principalmente no segundo bimestre depois. Então, aqui a gente tem características de contaminação por vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos e até mesmo algumas toxinas. Essas causas normalmente vêm de uma falta de higienização, tanto da matéria-prima como dos utensílios onde eles estão sendo utilizados. E vemos que para isso, então, tem que ter uma manipulação adequada, atos de higiene, para evitar problemas de intoxicação. Também existe casos de contaminação cruzada, que seria, então, aquela transferência de contaminantes de um local para o outro. E vimos ainda, por fim, o caso de um risco de outro tipo de alimentos, que seria o caso dos alimentos que são ultraprocessados. Eles mudam tanto essas características que muitas vezes é necessário você adicionar emulsificante, aromatizante, corante, porque ele perde até mesmo sua estrutura, cor e sabor. Os alimentos ultraprocessados são caracterizados por possuírem altos índices de sódio e de açúcar. Então aqui a gente viu alguns exemplos: salgadinhos, bebidas açucaradas, carnes processadas, sopas instantâneas. Então todos eles podendo ser danosos à nossa saúde. Aqui a gente apresentou os 8 principais, como as refeições congeladas, embutidos, caldos, biscoitos, salgadinhos, frituras, churrasco e a margarina. Por isso, prefira os alimentos saudáveis, modere no sal e no açúcar, tente se limitar com os alimentos processados e também evitar aqueles que contêm alto açúcar.
Essa foi então a nossa aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada!